isso aí mais uma vez no Camarim com Camila Cléo e hoje eu tenho a honra e a saudade de trazer dois colegas de profissão que são os advogados Matheus e Maíra Elvira. Boa noite. Boa noite, bem? meninos. Eles vão falar hoje para nós um pouquinho sobre o agronegócio, advogar para o agronegócio. Gostaria que vocês se apresentassem para o público. Certo, quer começar? Pode começar. Meu nome é Maria Elvira Bandeira, eu sou daqui de Avaré. Me formei em 2020, passei na OAB em 2021 por conta da pandemia e venho atuando aí desde outubro de 2021 na área. Sou um pouco nova, mas eu tenho muita vontade de aprender, né, sobre advocacia. Eu sou apaixonada, sempre quis ser advogada. Antes eu queria ser delegada, adorava criminal. Aí eu comecei a me encontrar no ramo do direito do agronegócio e estou me aprofundando na matéria. Você, Matheus? Eu sou o Matheus Delfino, sou daqui de Avaré também, me formei no ano de 2019 e desde então atuei no básico do direito na capital, né? Fui para São Paulo, atuei na região de Alphaville com direito imobiliário, direito empresarial e contratos. E ali gostava muito, sempre tive muita facilidade com esse tema, mas eu sempre tinha aquele sentimento de voltar para o interior e atuar no que eu gostava. Sempre gostei do agronegócio, mas não me via nas profissões do agro, seria agrônomo ou veterinário. Até a gente se aprofundar e descobrir a área do agronegócio e ver que ali tinha um grande campo que demandava suporte. Então a gente voltou para cá e desde então estamos há praticamente 2 anos unindo forças para aprofundar e trazer esse ramo do direito aqui para Avaré também e na região. Bacana. Explica para o pessoal em casa no que consiste o agronegócio. Para o direito, tá, gente? Certo. Muito se falava antigamente no direito agrário, até as doutrinas, né, que são os livros que a gente usa de base para atuação, como o direito agrário. Mas o direito agrário em si, ele versa muito mais sobre a questão de posse, propriedade da terra, o uso da terra em si, e não as diversas outras questões que abordam o agronegócio em si. Então, entenderam a doutrina como direito do agronegócio ser um nome mais amplo para definir todo o grande mundo que é o agronegócio. Não só sobre a propriedade, a terra, mas sim sobre questões de contratuais, questões empresariais, questões trabalhistas relacionadas ao agronegócio, questões inclusive diversas. Até para você elencar aqui para nós, quais as áreas do direito que o direito não agrário já, né, tá, gente? Já passou, já está obsoleto isso aí. E o direito agrônomo? O direito do agronegócio, ele abrange todas as áreas do direito. Civil, contratual, o penal, né, nos crimes ambientais. O direito ambiental em si é muito importante hoje em dia para o agricultor, para o pecuarista, né? Nós também temos o direito de sucessão, então um planejamento sucessório. O direito do agronegócio, ele abrange tudo e às vezes a gente tem legislações específicas, né? Então por isso que a gente fala do direito do agronegócio ser um ramo autônomo do direito. E no caso, quem tem a sua fazenda, a sua chácara, o seu sítio, eles estão, como vocês estão percebendo, cientes de tudo isso? Não, essa é a maior dificuldade, né? Por quê? Quando tem-se o agronegócio é algo muito antigo, então as pessoas já têm aquele algo costumeiro, né? Por costume entende que eu posso fazer dessa forma. Consuetudinário. Aí... Isso, algo por costume eu vou lá e vou fazer dessa forma e nem sempre essa forma está correta. Temos exemplo, contrato de arrendamento, que é o mais comum dos contratos, e alguém quer produzir, não tem a terra, não quer ter esse gasto com a terra, vai lá, arrenda a terra. E acha que pode, por exemplo, fixar em produto, que é muito comum, tem-se muito isso. Entretanto, a própria legislação específica para esse contrato não permite. Ele permite que você fixe em dinheiro, numa moeda, e a partir dali você pode converter essa moeda na taxa do produto daquele local. Então, a pessoa vai lá e faz de maneira muito simplória. Vou lá, fixo em produto. Claro, não está errado para o pessoal, no meio é muito comum isso, mas pela lei, se você for precisar discutir isso aí judicialmente, já dá uma questão a mais de risco ou problemas para o produtor. Né? O que a gente percebeu aqui na região, né, indo até as propriedades, é que os produtores eles estão bem cientes quanto a essa segurança jurídica, eles estão buscando cada vez mais. Né? A gente percebe que a cooperativa de Olambra aqui na região ela é muito forte e os cooperados eles têm uma ciência dessa segurança jurídica, até porque a cooperativa agrega isso a eles, mas ainda falta a gente colocar na cabeça do produtor que é necessário um direito preventivo. Algo que não aconteceu, que pode acontecer, mas se você utilizar de algumas ferramentas jurídicas, aquele problema ele não vai ter. Antes do preventivo, bacana salientar aqui, negritar para vocês que eles têm um diferencial. Quando existe um problema
no agronegócio, com o possuidor das suas terras ou algo que o seja, eles têm que ir até o escritório de um advogado, não é assim? Isso. E muitos não têm coragem, são de uma simplicidade ímpar. Conte para o pessoal o que vocês fazem, que é o diferencial. Sim, a regra, né, o normal que nós conhecemos de um escritório de advocacia é você demandar e ir até ele. Mas o produtor ele está envolvido com a plantação, ele nunca está preocupado com a questão jurídica e burocrática. Cara, ele sabe dela, se preocupa com ela, mas o foco dele é a plantação, é estar lá na terra. Então é muito difícil você fazer ele sair de lá para vir até a cidade e contratar um advogado. Então o diferencial para um direito do agronegócio bem executado é você ir até ele, que é o que a gente busca fazer, como nós somos novos, né? Então a gente falou, vamos trazer um diferencial do que é o comum dos advogados antigos. Não que eles estão ultrapassados, eles têm muito conhecimento, mas como competir com esse muito conhecimento? Nós temos também, mas não temos esse nome. Então vamos fazer o diferencial, vamos ir até eles, vamos buscar saber o que está acontecendo direto na propriedade, então que se chama esse direito personalizado. A gente vai sair do nosso escritório, vai se trajar da maneira que necessária para estar com ele, então a gente não vai trazer essa formalidade, essa separação, essa distância do cliente com o advogado. A gente vai estar lá na terra dele, andando junto com ele, no meio, sentindo, né, o que é a plantação, andando lá, mesmo a pé lá e conhecendo, e dali você tendo um feeling dos riscos, das coisas que estavam acontecendo naquela propriedade, para até atender ele da melhor forma. Então a gente está fazendo um diferencial para nós, como atuantes do direito do agronegócio, mas também para o cliente, que às vezes ele não sabe algum risco que ele tem, mas a gente consegue notar só andando por lá e conhecendo algumas informações, conversando com ele. O que aconteceu, né, quando a gente foi visitar um cliente, a gente foi visitar a plantação e tudo mais, e aí ele só tinha 3 empregados, né? E aí a gente viu um trator, eu falei, nossa, mas a gente começou a perguntar, mas viu, os seus 3 empregados, eles abastecem o trator, eles mexem, né, com a questão do combustível? Sim. E vocês previram, vocês deixaram isso estipulado no contrato? Não. Então, por que você não escolhe um só trabalhador para fazer o adicional, né, de periculosidade e os outros não? Trabalhista aí. Isso. E ele não sabia, não estava ciente, né? Colocou de qualquer maneira os 3 para cuidarem do um só com risco melhor, né? Sim, e até porque ele não precisaria gastar o adicional periculosidade com os outros 2, então isso é uma forma dele também abaixar os custos. Economia. Isso é o preventivo, não estava errado, só que ele vai ter que pagar para 3, então isso a gente chama de deixar o dinheiro na mesa, você gastar um pouco mais. Você podia gastar com um só, com esse adicional, e você está pagando para 3 porque são 3 trabalhando. Se você não estiver pagando, vai chegar na hora, você gera um passivo trabalhista, que chama, né? Você chegar uma hora, o funcionário ir lá por uma ação contra ele e ter que pagar para os 3 o adicional, que você poderia pagar para um só. Então é isso que é o preventivo que a gente fala, é ir lá e prever possíveis riscos, prever possíveis prejuízos. Então hoje o agronegócio está muito em empresa, está muito comércio, muito industrializado, e eles estão se aprofundando nisso até no direito. Então a gente não está trazendo uma novidade para o produtor, sim, a gente está personalizando o que eles já conhecem. Então a gente está fazendo o quê? Prever riscos, prever danos, prever prejuízos, para que eles não percam dinheiro e a empresa deles, o negócio deles, o legado deles continue perpetuando com lucro positivo e algo duradouro. Jurídica. Né? Isso, uma segurança. Porque no fio do bigode já não se faz mais contratos, né? Nem aqui na cidade, nem no rural. A gente não pode mais confiar na palavra do outro, infelizmente. Hoje em dia a sociedade está bem caótica em si. Então, assim, redigir a termo, fazer um contrato, deixar as partes, né, tanto o trabalhador quanto o produtor, ou o produtor com quem ele vai fazer um contrato, bem estipulado as cláusulas, os direitos e os ônus, né, os ônus e os bônus para cada parte. Perfeito, ou seja, além de advogados itinerantes, são advogados consultores, vocês vão de conferir, na advocacia preventiva para o agronegócio. É isso mesmo? Isso mesmo. O nosso diferencial a gente busca nem sempre estar naquela, chama de demanda esparsa, naquelas demandas específicas. Toda a ideia nossa é sempre já buscar fazer algo longo, né? Um contrato longo, algo longo, para a gente ir com ele aperfeiçoando e moldando o negócio dele. Então, trata de uma consultoria, uma assessoria e uma atuação direta, né, em processo, né, uma judiciária mesmo, e uma atuação extrajudicial e a preventiva que a gente fala. Então, o nosso serviço seria a assessoria, a consultoria e esse trabalho, como se diz, constante com ele para o negócio dele cada vez melhorar, né? Profissionalizar Perfeito. cada vez mais, né, o produtor. Isso. Porque também não adianta, né, esse produtor chamar um advogado, também ele, até que adianta, vai ser um consultor bacana, mas abandoná-lo, não é?
vocês vão acompanhando o processo dele. Sim, Isso. sim. A gente faz a implementação, né? A gente vê todos os riscos. Então, a primeiro momento, a gente vai na propriedade, conversa com o produtor, vê todos os riscos que a gente pode ter. Depois, chega no escritório e quebra a cabeça. Para a gente ver o que a gente pode tirar de prejuízo dele ou o que ele está fazendo errado para a gente consertar. Depois a gente vai lá, faz uma reunião, apresenta tudo e aí sim a gente começa todo dia. Vai fazer um contrato? Não, a gente faz o contrato. E mostra para ele também, olha, é isso, isso, isso. No trabalhista a gente faz a integração. O que seria? O pessoal normalmente chama os trabalhadores, né, de fora para vir a propriedade, para trabalharem. E aí a gente faz o contrato de trabalho e nós vamos apresentar esse contrato de trabalho, né, para os trabalhadores. Então, normalmente a gente usa o Visual Law, que seria uma lei aí mais em imagens, esse contrato mais fácil de se entender, porque também muitas vezes eles são simples, são pessoas simples que não vão ficar lendo um contrato com cláusulas e com palavras que eles não entendem. Então a gente vai lá, conversa, fala, se tiver dúvida, estamos à disposição também para o trabalhador dessa propriedade para não ter nenhum problema para o produtor. E quando eles já têm um advogado para obsoleto, digamos assim, gente. Sim, aquele advogado de antanho que só se colocou ali para os problemas que vão vir. Como é que vocês conseguem chegar nesse produtor e falar, olha, o nosso trabalho é diferenciado, nós vamos acompanhá-lo, nós não queremos que o problema seja instalado na justiça, que o processo esteja lá, nós queremos que não haja esse processo. Vocês já chegaram a esses produtores ou ainda não? Na verdade, essa é um pouco da limitação da atuação da advocacia, né? Como a gente vem aqui, traz a informação sobre o direito do agronegócio e quando é para o produtor, a gente também trata da informação. Então, ele, em regra, ele já tem um advogado, normalmente é o advogado da família, é o advogado conhecido, já é um amigo, advogado antigo. Mas que não é especializado. Ele não é especializado. Não que ele vai fazer algo mal feito ou fazer algo errado. Não, normalmente ele vai fazer a atuação dele correta, só que vai faltar questões diferenciais. Às vezes é um detalhe que vai causar algum prejuízo, que se ele tivesse um advogado especializado, ia ser o diferencial. Então, como a gente não, como você lembra bem da atuação, a gente não pode fazer aquela propaganda, ir até ele, mas o que a gente faz? A gente traz conteúdo informativo. Então, a gente utiliza do Instagram para trazer conteúdo tanto para os clientes quanto até para possíveis advogados que querem atuar na área, conhecer um pouco dos diferenciais da atuação e a partir dali trazer conteúdo. Então fazer palestras informativas, conversar, vamos por exemplo, cooperativas, sindicatos de produtores e lá trazer essa informação. A partir dali ele vai entender que eu tenho meu advogado, ele está atuando corretamente em todos os meus casos, mas nessa questão eu preciso de alguém que sabe um pouquinho mais. Que foi o caso de a gente conversar com uma empresa que era do ramo ambiental e eles lembrarem que o nosso Instagram falava sobre questões de contratos agrários, né, da parte do direito agrário, que era um contrato de arrendamento. Eles tinham uma questão para resolver, o advogado da família estava tratando, mas ele não conhecia algumas questões específicas que eles ficaram inseguros de ter aquele advogado junto com a atuação deles. Então, seria interessante para a gente ter um advogado especializado. E lembraram do nosso Instagram, vamos perguntar para eles que eles têm um Instagram lá que fala sobre só agronegócio e aí que é o diferencial de você se especializar, né? Um advogado buscar se especializar, que os advogados novos têm muito receio, né? E daqui a pouco, no segundo bloco, mais um pouco do direito do agronegócio. Daqui a pouco.